Olá, segundo ano. Vamos lá para mais uma aula de português. E o assunto de hoje é palavras com S e SS. Olá, hoje vamos aprender sobre o uso do S ou SS na escrita das palavras. Primeiro vamos entender onde se aplica o SS, pois ficará mais fácil entender onde se usa o S. Neste primeiro exemplo, podemos deduzir que a palavra é promessa, certo? Pois bem, quando eu tenho uma vogal antes e outra depois, e o som que eu busco é o som de S, então eu uso SS. Só para ter certeza, vogal você lembra o que é, né? Nosso alfabeto tem 5 vogais. Quais são elas? Isso mesmo, A, E, I, O, U. Então, retomando, promessa tem vogal antes e depois, portanto, usamos SS. Em missão, note que temos uma vogal antes, outra depois. Quando eu pronuncio missão, eu tenho o som de S, são, então eu uso SS. Massa, vogal antes, vogal depois, eu uso SS. Profissão, temos uma vogal antes, uma vogal depois, também uso SS. Professor é a mesma situação, vogal antes, vogal depois, então eu uso SS. E agora, que palavras vamos formar? Qual é o som de S que eu busco? Podemos deduzir que a palavra é abuso. Perceba que abuso não tem som de S, mas sim o som de Z. Muito bem. Quando a palavra é escrita com S, mas tem o som de Z, eu uso um S só, mesmo ela estando entre duas vogais. Olha mais um exemplo. Casa, ZA, som de Z, então é S. Bondoso, zo, tem som de Z, então uso S. Poetisa, za, tem som de Z, então uso S. Coisa, za, tem som de Z, eu uso S. No início das palavras, nunca uso SS, sempre usarei S. Exemplos: sapo, sapato, serpente, sino, sorvete, sorte. Entre consoante e vogal, eu uso S. Exemplos: concurso. Note, o S ali entre o R e o O. Discurso. O S está entre R e O. Compulsivo. O som está entre L e I. Expulso. O som está entre L e O. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais e até a próxima. Vamos lá? Pega o livro e coloca lá na página 66. Vamos ler uma tirinha. Vamos lá? Aqui nós temos uma cidade próspera, construções novas, uma economia em expansão. Uma estrada pitoresca passa por esse município feliz. Um granjeiro leva seus animais para vender no mercado. É trágico, mas essa serena metrópole fica logo abaixo de uma tremenda represa. A letra S possui um som forte no início e no meio das palavras, antes e depois de consoantes. Quando utilizamos o S entre vogais, ele adquire o som da letrinha Z. Para manter o som do S entre vogais, utilizamos o SS. Vamos ver alguns exemplos de som de S. Suado, escola, osso, suco e casco. Aqui as palavras todas têm um som de S. Vamos agora ver as palavrinhas com o som de Z. Casa, asa, casamento, mesa, brisa. Aqui as palavrinhas são escritas com S, mas tem um som de Z. Então, lembre-se, jamais iniciamos uma palavra com SS, tá bom?
Por exemplo, se eu fosse escrever a palavra sacola, apesar do som, mas é escrito com S só. Quando separamos uma sílaba, olha outra regra. O SS, eles ficam em sílabas separadas, tá? Para não esquecer. São duas dicas. Não começa com SS e na hora de separar, ficam em sílabas separadas. Vamos para a página 67. 1. Observe as palavras abaixo e separe as escritas com S de acordo com o som que apresentam. Então, o primeiro grupo seria o S com o som de Z. E abaixo, S com o som de S. Segundo, tem um texto, tá? Para vocês lerem e depois responder. Aí na letra A diz assim. Observando as palavras destacadas, podemos dizer que o S tem som de Z quando está escrito como, tá? Lá na frente, na página 66, tem a regra. B. Nas palavras sapo, sagui e siri, a letra S tem som de quê? De Z ou de S? Marca a opção. C. Circule a imagem cujo nome o S possui o mesmo som que em casamento e besouro. Quando falamos casamento e besouro, o som de S ficou com som de quê? Aí você vai ver uma figurinha aí, né? Uma imagem que tem esse mesmo som. O S com esse som. Na página 68, como sempre, a gente tem no final da unidade o estudo do dicionário, tá? Na página do dicionário abaixo, observe as palavras destacadas. Ele destacou aí crescer e cuidado. Então, quando uma palavra possui mais de um significado, elas são numeradas para facilitar a consulta. 1. Substitua as palavras destacadas pelo seu significado mais adequado e escreva o número correspondente à do dicionário. A. Meu irmão mais novo precisa ter cuidado ao mexer no fogão. Então, vocês vão substituir a palavra cuidado por outro significado. B. Mal posso esperar para crescer e viajar pelo mundo. C. Tem que ficar de olho na massa do bolo para ela não crescer mais. Segundo, observe o significado indicado e formule frase com as seguintes palavras. Letra A. Cuidado. Com o significado de tratar algo ou alguém com atenção. Você vai fazer uma frase significando isso aí. Letra B. Crescer. Com o significado de ficar maior. C. Cuidado. Com o significado de ter atenção para não ocorrer nenhum acidente. E na letra D. Crescer. Com o significado de tornar-se adulto. Vamos agora para a nossa atividade de gramática. Vamos lá? Vamos agora para a nossa aula de gramática, segundo ano, e coloca lá na página 39. Palavrinhas com ar, er, ir, or e ur. Tem aqui uma canção, né? A canoa virou. A canoa virou, pois deixaram ela virar. Foi por causa do Osmar que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Osmar do fundo do mar. 1. Retire do texto as palavras destacadas e escreva-as no quadro abaixo. 2. Agora escreva palavras com er, ir e ur, tá? 3. Siga o modelo. Aí tem o modelo na letra A. Quem canta é cantor. Letra B. Quem joga é? C. Quem nada é? D. Não. C. Quem corre é? D. Quem nada é? E. Quem pinta é? E F. Quem escreve é? 4º quesito. Ligue e copie as palavras que você formar. Vai juntar os pedacinhos e formar palavras, tá?
Página 40. Vamos escrever o nome das figuras e separar as sílabas. Então, no espaço acima, você escreve o nome borboleta e no retângulo abaixo, você vai separar essa palavra. E assim você vai fazer com a palavra caderno, garfo e ursinho. Sexto, escolha 2 ou mais palavras do quesito acima, do quinto quesito, e forme frases com elas. Sétimo, leia as palavras e pinte a que não pertence a cada coluna, tá? Então, vocês vão ver aí. Aqui não pertencer à coluna do A a R, você vai pintar. Depois, ER, você escolhe, vê qual é e pinta. IR, OR e UR. Oitavo, observe as figuras e complete as palavras com ar, ir, or e ur. Beijos e até a próxima aula.